Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos nesta hora para nós iniciarmos este culto fazendo uma oração ao Senhor. Clamamos, ó Pai, pelo poder que há no sangue de São Jesus. Pedimos que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Não clamamos, Senhor, por uma mera repetição, mas clamamos pela necessidade que temos de sermos perdoados, de podermos entrar na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos uma bênção especial para todos que estão participando deste culto, que sejam visitados com o Teu Santo Espírito. Oramos assim pela fé e em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta hora, louvaremos ao Senhor com este louvor. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me purificar. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me libertar. Põe teu sangue em mim, Senhor. Põe teu sangue em mim e dá-me libertação e uma plena Bendito seja o nome do Senhor. E neste próximo louvor, eu faço um convite especial para todas as nossas crianças, intermediários e adolescentes, para que com bastante alegria possamos juntos louvar ao nome do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu cruzo montanhas e mares. Eu cruzo montanhas e mares. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. E nesta hora ouviremos uma oração que será feita por um dos nossos pastores. Senhor Deus, nós intercedemos ao Senhor e clamamos por todos aqueles que neste momento participam deste culto, onde estiverem. Pedimos ao Senhor que a Tua bênção alcance os lares, Senhor, suprindo toda a necessidade, operando, Senhor, as vitórias naquilo que são as batalhas que cada um tem enfrentado. Oramos, ó Deus, para que, através deste culto,
o Senhor possa operar uma bênção na vida de todas estas vidas que participam conosco. Os lares sejam renovados, as enfermidades curadas, ó Deus, que possa haver libertação e que assim, ó Deus, o Teu nome seja engrandecido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Já nos preparando para a mensagem desta noite, juntos louvaremos ao Senhor com mais este louvor. Só uma voz me basta na hora da tristeza e dor. Só uma voz me consola, é a voz do meu Senhor. Ele tira a escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá a solução, revelada em Jesus. Só uma voz me basta na hora da tristeza e dor. Só uma voz me consola, é a voz do meu Senhor. Ele tira a escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá a solução, revelada em Jesus. Ele tira a escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá a solução, revelada em Jesus. Ele tira a escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá a solução, revelada em Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta hora eu convido a todos para que possam abrir suas Bíblias em 1º Livro dos Reis, capítulo 19, no versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Que o Senhor possa nos abençoar pela sua palavra. A palavra nos fala sobre um servo de Deus chamado Elias, que viveu numa fase muito difícil de Israel, onde Acabe e Jezabel estavam governando
aquela nação. Acabe se distanciou do Senhor, fez mal aquilo, o seu reinado foi mal diante dos olhos do Senhor. Levou o povo com Jezabel a adorar Baal. E a palavra fala sobre Elias, um profeta, um servo de Deus, que perseverou nos caminhos do Senhor. Um servo com muitas experiências, no qual ele orou e não veio mais chuva sobre a face da terra, no qual ele foi sustentado no ribeiro de Querite por corvos. Também na viúva de Sarepta, um grande milagre o Senhor operou na vida daquela viúva. Podemos lembrar ainda quando Elias no Monte Carmelo e muitos profetas de Baal, de certa forma, o desafiavam, e ele orou ao Senhor e fogo do céu desceu. Mas a palavra fala que por ele pregar e viver a palavra de Deus, por anunciar o nome do Senhor, ele estava sendo perseguido. E ele foi para o deserto, cansado pelas provas, cansado pelas perseguições, até mesmo triste por toda aquela situação que Israel estava passando. Ele até deseja não continuar mais a sua caminhada, a sua jornada como profeta, mas o Senhor envia para ele, a palavra fala, uma botija de água e um pão cozido sobre as brasas. E com a força daquele alimento, ele caminha 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horeb. E naquele monte, ele encontra uma caverna e ele se esconde naquela caverna. Talvez a sua razão seria um bom esconderijo para fugir de Acabe, de Jezabel, daqueles que o perseguiam, mas ele estava se distanciando do projeto de Deus para a sua vida. Quanto mais ele entrava naquela caverna, mais as trevas ele encontrava. Quanto mais ele entrava naquela caverna, mais ele se distanciava do projeto de Deus. Mas ele ouve um convite para sair daquela caverna, porque o Senhor queria falar com ele. E quem sabe você, minha irmã, a você, meu irmão, entrou nesta noite na casa do Senhor, ou mesmo na sua casa, está passando por provas que estão tirando a sua alegria, até mesmo uma perseguição por você servir ao Senhor, ou mesmo uma perseguição em casa, no seu local de trabalho, e até mesmo você pode achar que é o fim, que não há mais saída nem mais soluções, mas nesta noite o Senhor quer falar de uma forma especial com a sua vida. E a forma que Ele fala conosco é da mesma forma que Ele falou com Elias. Não era naquele vento forte, não era naquele grande terremoto, não era pelo fogo. A operação do Senhor é no nosso interior. A maior cura que Deus opera nas nossas vidas não é a cura física, nem a cura aparente, mas é a cura da nossa alma. E esta voz mansa e delicada que falou com Elias é a mesma voz que quer falar com você nesta noite. Elias, ele saiu daquela caverna e pôde ouvir aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Elias, em alguns momentos, ele achou que estava sozinho. E o Senhor falou com ele de 7.000 nomes que não dobraram os joelhos a Baal. Nós nunca estamos sozinhos quando nós estamos na comunhão com o Senhor. Quando nós estamos inseridos na igreja, a igreja é corpo de Cristo. Podemos até fisicamente estar sozinhos, mas há um corpo que ora por nós. Há o anjo do Senhor que está conosco, a bênção da comunhão do Espírito Santo. E se alguém entrou aqui cansado, o Senhor, Ele é o nosso descanso. Alguém entrou triste, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso renovo. E por mais que alguns, pela razão, querem trazer descanso ou paz para a sua vida, se escondendo da face do Senhor, esse não é o descanso que o Senhor tem para nós. A jornada de Elias não tinha terminado. A jornada de Elias não se encerraria naquela caverna. A jornada do servo não se encerra nesta vida. A palavra fala que o Senhor disse a Elias que ele tinha 2 reis ainda para ungir, tinha um profeta para ungir, que seria Eliseu. E quando Elias, ele volta para o caminho, ele ouve a voz do Senhor e volta a exercer
o seu chamado como profeta. A palavra fala que nos próximos momentos Elias é arrebatado para a eternidade num carro de fogo. O nosso fim não é aqui. O nosso fim é o arrebatamento, é uma eternidade com o Senhor, e por isso mesmo que, em especial nesta noite, precisamos entender que toda nossa dor o Senhor levou. Que todo momento difícil na vida do servo não faltará a bênção do Senhor para as nossas vidas, a bênção para as nossas famílias, a bênção para a nossa caminhada. E por isso mesmo, há esse convite para a sua vida. Ponte de pé, saia do comodismo, saia da situação que você está, porque o Senhor quer falar com a sua vida. E o Senhor falou com Elias, da mesma forma como Ele tem falado com a igreja fiel. Como a cada dia nós temos a direção segura do Espírito Santo em nossas vidas, nós precisamos não apenas conhecer o caminho, mas caminhar por este caminho. Elias, um servo de Deus, que teve tantas experiências, mas que estava cansado com as perseguições, estava cansado com aquele reinado no qual ele estava inserido. E quando nós olhamos também para os nossos dias, quantas provas, quantas situações que se levantam, mas nós temos uma mensagem, nós temos um chamado, uma mensagem que muitas vezes o mundo não vai querer ouvir, que a nossa família pode também não querer ouvir, mas nós temos uma mensagem que o Senhor morreu, Ele ressuscitou e que Ele voltará para nos buscar. Tão especial nesta noite, deixe que esta voz mansa e delicada fale com você e que te traga novamente para este caminho. E a bênção do servo de Deus não é que a sua vontade se cumpra na eternidade. A grande bênção é deixar pela fé que a vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Não foi fácil para Elias levar aquela palavra. Muitas vezes nos nossos dias não é fácil anunciar, porque muitas pessoas não querem ouvir, tantas restrições, tantas barreiras, mas há uma igreja que é vitoriosa. Os servos e as servas são vitoriosos quando eles entendem e vivem esse projeto de salvação. O Senhor, Ele é fiel com o seu projeto. Há uma obra a ser realizada e muitas experiências nós temos quando pela fé nós ouvimos e obedecemos a voz do Senhor nas nossas vidas. E hoje, esse dia especial, é o dia que o Senhor quer trazer paz, alegria, renovo sobre a sua vida, sobre a sua família, e saiba que repousa sobre cada servo, sobre cada serva, esse chamado para nós levarmos as boas novas de salvação e para nós falarmos aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado e que nós precisamos falar. Nós não vamos nos calar, porque há um chamado, há uma mensagem, e o Espírito e a esposa anunciam a mesma coisa, que o Senhor Jesus vem. Por isso mesmo, Elias, ao ouvir aquela voz, o seu fim não foi naquela caverna. E nós também entendemos que o nosso fim não é aqui, o nosso fim é na eternidade com o Senhor Jesus para todo sempre. Que o Senhor possa assim nos abençoar pela sua palavra. Vamos louvar o Senhor com mais este louvor.
Bendito seja o nome do Senhor. Nesta hora iremos encerrar este culto. Convido a você a colocar o seu coração diante do Senhor e participar desta oração. Te bendizemos, Senhor, te glorificamos por esta voz mansa e delicada que tem falado aos nossos corações. Glorificamos pela paz, pela alegria que temos em te servir. Aceite o nosso louvor, a nossa gratidão. Pedimos uma bênção especial para todos aqueles que estão participando deste culto. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Antes de encerrarmos este culto, também lembramos que está sendo projetado agora na tela um QR Code para aqueles que residem no exterior e precisam de uma assistência, de alguma informação, pode apontar o seu celular para este QR Code. Para você que reside no Brasil e quer compartilhar conosco uma experiência, também está sendo projetado um outro QR Code para que você possa enviar a sua experiência, compartilhar conosco não só uma experiência com culto, com algum seminário, com alguma programação da nossa igreja. E por fim, também há um telefone, que é um 0800, com ligação gratuita para quem precisa de uma oração e mora no Brasil, quer uma oração, quer uma assistência, ou mesmo saber de uma igreja mais próxima à sua casa. O número está aqui na tela, estamos à sua disposição e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.